Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Irmãos, essa carta, ela é tão rica e tão intensa que creio que de fato nós não queremos extrair, nem nesta vida e nem no porvir, as grandezas das revelações que estão dispostas aí diante dos nossos olhos. Creio assim que foi isso que motivou os irmãos e as irmãs a orarem por revelação. Se os olhos dos nossos corações, como está aí no verso anterior do capítulo 1, não forem iluminados, na verdade todo o nosso esforço para estudar esta carta ou a palavra de Deus será inútil. A maior necessidade é que o Espírito Santo tome estas palavras e ilumine os olhos dos nossos corações, para que a gente saia da esfera natural da letra, da compreensão natural, e ultrapasse os limites naturais, e então o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações as palavras que são eternas, palavras que têm poder de regenerar, porque nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Então nós carecemos sim de uma ajuda imensa, irmãos, de tratarmos a palavra de Deus de maneira eterna e espiritual. O que tem ocorrido nesses dias é que nós muitas vezes estamos buscando a palavra e fazendo as avaliações naturais, ou fazendo avaliações com base na filosofia, ou com base na psicologia. Irmãos, é necessário lançar fora essas coisas, para que a gente tenha um entendimento limpo da palavra de Deus. Nós não podemos reduzir ela e fazer comparações naturais. Nós sabemos que o Espírito Santo usa coisas naturais, e isso é bem diferente. Ele usa coisas naturais que foram criados por Deus para mostrar uma realidade espiritual. É diferente de que tomarmos as coisas dessa vida e tentarmos então entender a palavra à luz das coisas terrenas e naturais, não é? Então a psicologia atrapalha, a filosofia atrapalha, as ideologias atrapalham, não é? E tudo isso é consequência da queda e do pecado. Então, hoje nós lemos aí essa porção um pouco mais intensa e queremos seguir com a ajuda do Senhor o que temos falado a respeito do chamamento de Deus. E nessa porção nós temos aí o ápice, né, da vontade de Deus e do seu chamamento no versículo 10. Mas nós temos o início da nossa condição no verso 1. Então, quando nós olhamos para esses versos, nem que seja aí de forma até rápida, já deve haver nos nossos corações uma grande alegria e uma grande contemplação.
porque da condição de mortos, como o texto está falando aí, né, já que morte, na palavra de Deus, tem sempre relação com o pecado, né, porque o salário do pecado é a morte. Então, morte não tem relação nenhuma com Deus. Morte sempre tem relação com o pecado. E a morte afetou todo o ser humano de tal forma que então o ser humano tenta sempre caminhar pelo campo do conhecimento do bem e do mal, que foi a árvore que foi escolhida por Adão para que ele se alimentasse, né? Então por isso que nós temos que tomar sempre muito cuidado com a questão do conhecimento do bem e do mal, com a filosofia, como falamos. Porque o homem se alimentou desta árvore. Mas a árvore que Deus gostaria que o homem se alimentasse é a árvore da vida, que está em Cristo Jesus. Então a nossa condição, ela começa aí nesse versículo 1 a partir da queda. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós não somos pecadores porque cometemos atos pecaminosos. Nós somos pecadores por natureza. E ao menos que Deus intervisse e mudasse a natureza, então é possível que nós tenhamos uma vida que glorifique ao Senhor. Nós vamos ver isso com a ajuda do Senhor um pouco ali no livro de Êxodo, porque lá, além da libertação que eles vão celebrar, a libertação chamada Páscoa, né, que ali é uma figura da nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus, né? Mas ali nós encontramos uma festa que era celebrada junto com a Páscoa, já que Páscoa era basicamente o primeiro dia de celebração e em seguida 7 dias de pães asmos, que fala de uma vida sem fermento. Agora, trazendo para esse cenário aqui, é impossível viver essa vida sem fermento, ao menos que Deus intervisse de tal forma e colocasse em nós uma vida santa, uma vida nova, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a questão não são os atos pecaminosos que cometemos. Os atos pecaminosos são fruto da queda de Adão e são frutos da nossa própria natureza. Porque de uma forma ou outra nós herdamos o pecado de Adão. Então, por isso que o salário do pecado é a morte. Então, nós sofremos essa morte aí, e por isso pecamos, a semelhança de Adão. Então Adão pecou, todos pecaram. Então guarde isso, talvez para muitos isso não é novidade, mas é fundamental para a nossa vida e jornada cristã e para o cumprimento do verso 10. Porque, irmãos, as nossas vidas pessoais precisam passar pela celebração da festa dos pães asmos, que fala de purificação e de santificação, as vidas pessoais, porque ali está falando da vida de cada um dos indivíduos, membros do corpo de Cristo. Assim como celebramos a Páscoa, a provisão do Cordeiro, a morte do Cordeiro, o sangue derramado, o sangue vertido, mas logo após isso, nós temos essa celebração, e talvez um tanto esquecida, para que de fato o Senhor cumpra aquilo que também já foi lembrado hoje, que o seu povo então é o lugar da herança dele, de Deus. Deus obteve a sua herança por meio de Cristo no seu povo. Então a igreja passou a ser a noiva do Cordeiro, a amada do Senhor Jesus, né? A preferida dele. Tudo isso já foi lembrado hoje pela manhã. O poema, a feitura dele, por causa da obra que Deus realizou por intermédio de Cristo Jesus. Então, agora isso vai passar pela vida dos indivíduos, e isso é a celebração dos pães asmos. Logo após, essa recomendação é dada em Êxodo, logo após deles então provarem da justificação pela fé. Então, o fato que a nossa história começa aí, no verso 1. Se os irmãos observarem, existe uma palavra importante nesta carta, não só aqui nesse capítulo, que é a palavra andar, que é o assunto que temos partilhado. 7 dias de pães asmos fala de uma caminhada de santificação, e que ela deve ser
lembrada, mas também guardada dia após dia. Páscoa, um ato de celebração, o ato de Cristo, do Cordeiro que foi imolado. Celebramos então a Páscoa, fazemos memória dele através da mesa do Senhor, não é? Mas o Salmos fala de um andar, de uma caminhada, dia após dia, uma caminhada então de santificação. Então ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí você tem a palavra andar, ela aparece nessa carta aqui 9 vezes. Se você observar, ela aparece aí no verso 2, fazendo um contraste da maneira velha com que nós andamos, por natureza, não é? Então, quando nós olhamos para a condição do mundo caído, e como o mundo vive, a questão do mundo não são os seus atos. O mundo pratica o que pratica pela sua natureza. Ele não tem opção. Ele é pervertido por sua natureza. E é assim que todos nós que estamos aqui hoje também andávamos. Não era uma questão de escolha. Irmãos, nenhum ser moral e religioso garante a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. O mundo possui pessoas que são extremamente religiosas e morais. Há muitas pessoas no mundo morais, mas elas vão para o inferno com toda a sua moralidade. Porque a questão não é a moralidade, a questão é a natureza. Nós somos descendentes, de uma forma ou de outra, do primeiro homem que caiu e pecou. É isso que produz pecados, porque em nós habita o pecado. Então nós precisamos entender essas coisas, para que possamos então entender os tratos do Senhor para conosco. Então esse texto está sugerindo, com essa palavra andar, que aparece 9 vezes, ela aparece aí no verso 2, olha aí para sua Bíblia, nos quais andaste, o verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, está vendo aí? O verso 10 então, que nós lemos, não é? As quais obras, né, Deus de antemão preparou para que andássemos agora nela. Então, os textos estão sugerindo uma caminhada de experiência. Então, nós temos aí no verso 2 e 3 a experiência negativa de como caminhávamos e de como Deus deseja que nós venhamos caminhar. Deixa eu te mostrar onde os outros versos aparecem nessa carta. No capítulo 4, verso 1, a palavra andar aparece novamente. Então, olhe lá no verso 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, novamente a palavra, sugerindo o quê? Que mediante aquilo que conhecemos, porque essa carta divide aí, ela divide no capítulo 4, você tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando de visão. E no capítulo 4, Paulo falando que nós devemos andar, e por isso que a palavra está aí. Andar de acordo com aquilo que vemos, de acordo com aquilo que somos agora, de acordo com aquilo que temos. Então, de acordo com o capítulo 2, o que nós somos e o que nós temos, não é? Nós temos a vida de Cristo, não é? Porque juntamente com Ele, nós morremos e ressuscitamos. Então, o que nós temos? A vida dele. Então, mediante esta vida, nós podemos andar de maneira nova, não segundo o curso deste mundo, como nós andávamos antes, né? Então temos a vida dele. O capítulo 2 diz mais coisa, que nós não só temos a vida dele, mas nós estamos assentados junto dele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo isso ele nos deu, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Né? Então esse texto, esse versículo, não gaste sua emoção fazendo discussão sobre ele. Se o que vem de Deus é a graça ou é a fé, isso não vem de vós. Né? Nem uma coisa, nem outra. Nem a fé e nem a graça. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós éramos, por natureza, como o texto está dizendo, o quê? Filhos da ira.
Éramos por natureza, não é questão de escolha. Por natureza nós éramos filhos da ira, sugere que nós éramos filhos de Adão. Filhos da ira, filhos de Adão, né? Filhos do pecado que estava em Adão. Esta é a nossa natureza. Agora temos a vida de Cristo, a vida de Deus, a natureza divina, habitada dentro de nós, para que nós pudéssemos então andar, como está nesse texto, andeis de modo digno ou compatível da vocação a que fosse chamado, né? Então nós temos aí o chamamento aqui de maneira experimental. Ele está falando, vocês que são participantes agora da vida e natureza divina, vocês devem andar. Vocês devem manifestar que vocês não são mais filhos da ira, mas vocês são filhos da obediência. Porque esse é o contraste. Não é só a questão de ser filho de Deus, mas o texto vai sugerir que os filhos de Deus, pela obra do novo nascimento, agora eles andam como filhos da obediência, e não mais como filhos da desobediência. Os irmãos compreendem? Então, filhos da ira, filhos da desobediência, sempre remete à condição caída do homem. Em natureza, desobediente em natureza, debaixo de uma sentença por natureza, pecadores por natureza. Então ninguém, queridos irmãos, ninguém será justificado por obras da lei ou por boas obras. Nós só somos justificados por intermédio de Cristo Jesus. Nenhum ato moral reto garante salvação eterna. São atos que não têm valor nenhum. Porém, entretanto, todos aqueles que agora nasceram de novo e têm a vida de Deus, então devem viver como filhos agora, não mais da desobediência, mas como filhos da obediência. Porque aí está a diferença, né? Do justo e do injusto, do puro e do impuro, de quem de fato são os filhos de Deus, os que andam agora como filhos da obediência. Então andeis, no verso 1 do capítulo 4, olha aí o verso 17 desse mesmo capítulo, onde essa palavra, então nós só estamos vendo aí onde essa palavra aparece aqui na carta, já que aparece 9 vezes. Olha o verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, o que nós éramos. O que mais? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque é assim que o mundo vive, né? Então não mais andeis dessa forma, mas devemos andar de outra forma, de outra maneira, né? Uma maneira nova, um estilo novo, um proceder novo, um linguajar novo, um pensamento novo. Filhos agora da obediência. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e aí está a palavra de novo, e andai em amor. Está vendo como essas palavras são importantes? Não é uma questão de ser filhos amados de Deus, isso nós somos. Nós já somos por causa do amor de Deus e por causa do amor de Cristo. Mas o texto está dizendo que agora, como filhos amados que somos, devemos então andar em amor. Os irmãos percebem? Então, o amor, a bondade, a moralidade, para nós cristãos, é resultado de uma nova vida. É resultado de um novo nascimento, de um novo homem, da nova criação, cujo homem é renovado dia após dia pela palavra de Deus, cujo homem é despido dos vestígios velhos e revestido do novo, despindo do velho e revestindo do novo. Se você observar aí no capítulo 4, seguindo o verso 19, volte um pouquinho de novo, 18 e 19.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, porque é assim que nós éramos, alheios à vida de Deus, né? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, pela condição natural do homem caído. Agora veja o contraste, então, do novo homem, da nova vida. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E esse verso é tão importante, tão simples, mas tão importante. Porque aqui está claro que o 20 faz um contraste ao velho, né? Vazios em nossos corações, nulos em nossos raciocínios. Esse é o homem caído. O homem mais capacitado na face da terra, instruído, ele é vazio. A sua mente é inútil perante Deus. Compreende isso, irmãos? Esse é o ensino de toda a carta aos Romanos. O judeu moral vai ser condenado, o moralista, o que conheceu a lei, o que não conheceu a lei, o cientista que estuda a Bíblia, mas não crê na obra de Cristo, todos vão ser condenados, todos vão para o mesmo lugar, eles são homens caídos. Então nós temos a intervenção de Deus, da justiça de Deus, que interveio sobre a ira de Deus que está sobre todo homem. Então agora um contraste no verso 20, porque nós estamos aqui reunidos, não mais como homens e mulheres caídos. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não somos mais estrangeiros, nós somos pertencentes à família de Deus. Não somos mais incircuncisos, somos circuncidados pela obra de Cristo. Senão não poderíamos partir do pão e tomar do cálice. Não é? Eram os filhos de Israel, não os estrangeiros, que então celebravam ali aquela festa da Páscoa e dos pães asmos. A não ser que então o estrangeiro, quando introduzido ali no povo de Israel, ele tinha que ser circuncidado. Então ele não era mais na realidade um estrangeiro, ele participava agora da nação de Israel, como filho de Israel. Essa é a mesma realidade para nós. Então quando cremos no Senhor, agora somos os seus filhos, e por isso estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, né? E podemos então tomar do pão, tomar do cálice, junto com todos os irmãos, porque somos membros do seu corpo, e aqui estamos nós. Então, em contraste com isso, nós temos o verso 20, mas não foi assim que aprendeste, e olha aí para a sua Bíblia, porque o texto não está dizendo assim, aprendeste de Cristo. Por quê? Então aqui vai uma advertência, e eu penso que ela é séria. Irmãos, Cristo, Jesus, não é matéria de estudo. O texto não está falando isso. Não foste assim que aprendesse a Cristo. Ele está falando de uma vida que deve ser sim aprendida, não apenas conhecida. E o que ocorre muito hoje, e isso ocorre com a palavra de Deus. Porque ele é o verbo vivo de Deus, não é? Ele não é a palavra viva de Deus? Então, irmãos, a palavra de Deus não está disposta diante de nós para virar matéria de estudo apenas. Essa palavra está disposta diante de nós para que eu e você venhamos conhecer a Cristo, sua vida, seu caráter. É como você já disse isso talvez, um outro irmão também já citou isso. Um exemplo que foi dado para você compreender esse texto. Você pode ter um excelente professor numa sala de aula. E você pode aprender aquela matéria. Mas o professor, muitas vezes, é um depravado. Então você pode aprender muitas coisas sobre a matéria que aquele professor está ensinando. Mas você não pode aprender nada daquele professor porque ele é depravado. Cristo não é assim, né? Cristo é o nosso mestre.
Ele é o melhor professor. Mas tudo que ele ensina tem por detrás sua própria vida. Sua conduta, seu proceder, seu caráter, tudo. Então nós podemos aprender sobre os seus ensinamentos, mas muito mais do que isso. Porque nos seus ensinamentos possui sua vida. E a sua vida especificamente são marcas de caráter. Né? Então a maneira que tratamos nossas esposas, as esposas tratam os maridos, a submissão das esposas aos maridos, o governo do homem sobre a sua casa, essas são as marcas de Cristo. Agora sim, a pergunta é, estamos aprendendo a Cristo? Você marido, você esposa, filhos, como é o seu comportamento na sua casa? Estamos aprendendo de Cristo? Ou vivemos uma vida estudando sobre Ele, e produzindo muitas vezes da sua palavra apenas debate para temas? Graças a Deus a palavra tem muita instrução, aliás, instrução para todas as coisas. Mas há um cerne e um centro de todas essas instruções. Sabe qual é? É muito simples. Cristo é a instrução para todo homem. Se você não vê isso, você não viu nada, né? Então, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E aí o texto vai seguir. Se é que de fato, então veja que esses textos vão arguindo agora a nossa vida. Desde que já pertence a Ele, que já são do Senhor, que são filhos de Deus. Então veja assim, se é de fato, isso é para nós, queridos irmãos. Agora não é mais para o ímpio, para a condição do homem caído. O 17 e o 18 mostrou, e o 19 mostrou a condição do homem caído, e de como que o mundo vive, e de como nós vivíamos antes. Agora ele está dizendo assim, mas agora não mais. Então por isso que o verso 21 é dito assim, se é que de fato tendes ouvido. Uma reflexão. Se é que de fato temos ouvido a palavra do Senhor. O texto está dizendo, se vocês de fato ouviram, então algo deve estar acontecendo em nós. O texto vai seguir. Nele foste, está vendo a palavra aí? Nele foste instruído. De acordo com Efésios 2, nós somos instruídos em união com Cristo. É assim que nós somos instruídos. Nós não somos instruídos à parte de Cristo, porque nossa vida está juntamente com Cristo, unido a Ele. Então é assim que nós somos instruídos, em união com Ele, unidos a Ele. E nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Aí o texto vai seguir, no sentido de que quanto ao trato passado, da nossa vida passada, vos despojeis então do velho homem que se corrompe. Por quê? Porque nós que somos agora em Cristo, nova criatura, temos em nosso corpo mortal vestígios e muitas impurezas do velho homem. Por isso a palavra velho homem. Então, irmãos, nós que nascemos de novo, pela graça de Deus, como já vimos, isso não vem de vós, amém por tudo isso. Mas agora, vós então que fostes alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela sua vida, despojeis de tudo aquilo que pertence ao velho. E não é, queridos irmãos, quanto pensamento velho precisa ser renovado, quanta atitude velha precisa ser renovado. Irmãos, quantas atitudes imorais das listas que são feitas na palavra de Deus, ainda nós nos encontramos assim, sendo já regenerados, nascidos de novo, não é? As impurezas da carne, as prostituições, quantas coisas dessas listas que são feitas por Paulo em Gálatas, em Romanos. E nós lemos aquelas coisas, né, da natureza terrena, da nossa vida terrena que está em nós, do nosso corpo de morte.
e deparamos com ela, e nós só temos uma coisa que falar: Senhor, quanta coisa velha ainda há em nós. Amém pela graça. Mas, irmãos, celebremos a festa dos pães asmos. 7 dias. É claro que não são 7 dias que você vai contar, né? Não vai fazer voto de 7 dias de santidade para você vir na próxima mesa. Isso seria praticar a festa judaica. 7 dias está dizendo assim, é uma vida contínua, porque a festa dos pães asmos, ela vem depois da Páscoa. A Páscoa, nesse sentido, é um ato de misericórdia e graça de Deus em salvar todo homem. Quanto tempo demorou para que o homem fosse salvo? Num piscar e abrir de olhos. Não mais do que isso, né? Sim, a obra de Cristo, 3 dias e 3 noites. Mas aquele que creu, num fechar e abrir dos olhos, ele se encontra em uma nova vida. Estávamos mortos em nosso delito e pecado, mas Ele nos deu vida, é um ato instantâneo. Agora, 7 dias então de asmo, então Ele está falando de uma vida agora contínua. Então o ato da justificação não é o fim, e sim o início de toda uma jornada. E quanto isso precisa ficar claro para nós. Então, mais uma vez, amém pela graça do Senhor. Amém. Mas que seja o amém pela festa dos asmos. Êxodo vai dizer que eles deveriam saber e comemorar a celebração dos asmos, mas não só isso. Lá vai dizer assim, vocês devem guardar, né? Comer os asmos, que é o pão sem fermento, mas não só isso, guardar. Isso significa toda uma vida de asmo. Pão sem fermento, os asmos da sinceridade, da verdade, né? Olha um texto, deixa marcado aí. Abre em 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Olha aí o verso 6. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Porque Paulo está acabando de disciplinar aqui um irmão, né? Um irmão, no meio desta assembleia aqui, que estava praticando incesto. Está aí dentro daquela lista que nós nos deparamos muitas vezes, de imoralidade de modo geral, né? Isso estava ocorrendo na assembleia, no meio desses irmãos. Isso estava ocorrendo com normalidade. Paulo então deu uma sentença aqui, de morte para a carne, né? Uma disciplina do Senhor para a carne, desse jovem aqui, que estava praticando isso, para que então ele pudesse dar um bom testemunho posteriormente e ser salvo no seu espírito, como está relatado no texto acima. Então, uma sentença de juízo, não de condenação eterna, mas para que ele não desse um mau testemunho aqui, na própria Assembleia de Corinto. Não, um pouco de fermento leveda toda a massa, porque para esses irmãos, isso estava sendo praticado com normalidade. Talvez você possa estar pensando assim, nossa, mas entre nós não há um caso de incesto. Espero que não. Graças a Deus por isso. Mas quantas outras imoralidades há? E que nós corremos o risco de estar tratando com normalidade. É assim mesmo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui explica a condição que a igreja se encontra. Isso aqui não tem importância, aquilo ali também não tem, aquela outra coisa não significa muita coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A massa da irmandade, e quando há fermento na palavra de Deus, também leveda.
Isso aqui é exagero, deixa para lá. Essa autocorreção, essa advertência, esse negócio de visão espiritual, deixa para lá. É exagero. Fermento na palavra de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então Paulo segue fazendo essa advertência aí. Não é boa a vossa jactância, né? Está falando de orgulho, uma assembleia aqui que reunia no nome do Senhor, com soberba e orgulho, praticando essas coisas e achando que estava bem. Talvez porque eles não estavam aprendendo a Cristo. Eles estavam lendo sobre Cristo. Quem sabe estudando alguma escatologia, alguma profecia, né? Mas não estavam aprendendo a Cristo. Então, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Agora veja o verso 7 aí. A base de Paulo aqui é, sem dúvida, a festa lá do Antigo Testamento, que era celebrado, a festa dos asmos. E aqui está também a festa da Páscoa, porque não tem como separar. Compreende, irmãos? Nós havíamos comentado a respeito daqueles 15 salmos, do 120 até o 134. Eu havia comentado com os irmãos que 3 festas ali era necessário ser consideradas. Elas estão no Antigo Testamento que possui realidade para o Novo. E eu disse que as 3 festas ali seria Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Nesta ordem. Sempre que nós falamos da festa da Páscoa, junto dela está os asmos. Ela não é separada desconectadamente. Então, o que isso significa? Nós não podemos separar justificação da vida de santificação. Asmo. Compreende, irmãos? Não é fomos justificados e agora, quem sabe, daqui um tempo, não sei quando, nós vamos ser santificados. Elas estão juntas, elas ocorrem juntas, espiritualmente falando. Não é? E após isso, veja a ordem. E aqui talvez você fique um pouco surpreso com isso. Veja a ordem. Páscoa, falando da obra de Cristo. Santificação da vida dos membros do corpo de Cristo. E depois, Pentecostes, não antes. Deixa eu colocar isso de outra maneira. Você está esperando, nós que estamos aqui, a igreja do Senhor, está esperando o quê? Unção para viver uma vida santa? Não é isso que a Bíblia ensina. Veja essa ordem. Páscoa, vou repetir. Páscoa, asmos, vida de santificação, Pentecostes. Aqueles primeiros discípulos que aguardaram a descida do Espírito Santo, eles estavam aguardando em obediência à palavra de Jesus. Não foi? Por isso que tinha só 120. Mas não era só 120 seguidores do Senhor Jesus, era muito mais. Eles estavam sobre a obediência de uma palavra de Jesus. Então, queridos irmãos, nós já temos a obra de Cristo, que é suficiente e necessária para a vida de santificação. Nosso batismo da morte e ressurreição. E depois nós temos então Pentecostes. Deixo de colocar mais uma nota de outra forma para você compreender um pouquinho melhor. Todos nós, então eu usei a palavra unção. Então guarde isso. Eu não usei a palavra ungido. Eu falei de unção. Porque consagração e santidade, então, você terá unção. Ungido, todos nós somos. Quando que nós fomos ungidos? Quando o ungido de Deus foi à cruz. Sua morte, nossa morte. Tá certo, irmãos? Seu sepultamento, nosso sepultamento. Sua ressurreição, nossa ressurreição. Acabamos de ler. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então somos nele, no ungido, nós somos o povo ungido de Deus. Isso é muito claro na palavra de Deus. Não é? Mas não é essa a pergunta.
Agora, a unção no povo ungido de Deus, então mudou tudo. São duas coisas diferentes. É a mesma nota ali, quando a Bíblia está falando então dos filhos da obediência e os filhos da desobediência. Então, ungido e unção. Então, a Páscoa, Asmos, Pentecostes, o Espírito Santo. Mas há mais uma festa. Agora, essa festa é a vida coletiva. É a vida do corpo de Cristo, tabernáculo. Fala então da celebração do povo de Deus, como corpo de Cristo. Você viu a ordem, queridos irmãos? Como viver a celebração do tabernáculo, a vida do corpo de Cristo, o testemunho da igreja, se não passarmos por esta ordem. Então você tem a festa do tabernáculo. Aí sim. Aí nós temos o Salmo 133. Olha como é bom e agradável viver unidos, irmãos, mediante esta ordem, sem mudar. Então, tome cuidado, queridos irmãos, preste atenção na sua vida, leve diante do Senhor. Lembre-se que ungido nós já somos, mas há necessidade de unção, né? Então, às vezes, estamos esperando unção para deixar determinadas coisas. A obra de Cristo é suficiente, não é? Ela é suficiente. Então, Paulo vai seguir no verso: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, né? Como sois, está vendo que ele está mostrando duas coisas? Não existe nenhuma contradição aqui na leitura, queridos irmãos. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Aí o texto diz assim, como sois de fato. Daí você fala assim, ora, somos nova massa ou não somos nova massa? Ele está falando, de fato, nova massa vocês são. Porque vocês são nova criatura. Mas, lançai fora o velho fermento. Para que todos possam falar, de fato, nós somos nova criação de Deus. Aí será visto o quê? Unção. É por isso que o serviço na casa de Deus, como Moisés foi encarregado pelo serviço, primeiro ele viveu uma vida de unção, para servir na casa de Deus. Isso sempre vem primeiro. Porque, irmãos, o serviço no meio da casa de Deus, e há tanto serviço, oração, o cuidado mútuo, tudo que foi feito aqui envolve serviço, o seu dispor, não existe nesse sentido inutilidade do membro do corpo de Cristo. O fato de você deslocar da sua casa até aqui é um serviço. A sua oração, o seu falar, o seu abraço, o seu olhar, é um serviço na casa de Deus, não é? A pregação, os cânticos, tudo é um serviço. Quando nós falamos do serviço, há uma linha muito fina entre servir com o empenho e esforço da carne, que seria inútil. Agora, servir debaixo de uma vida ungida, ou de uma unção e de uma consagração. Pela vida, então, pela celebração dos asmos, de uma vida de sinceridade, de caráter transformado. Então, sim, a sua dedicação ao serviço será aceita. Caso contrário, não será aceita. Então, há sim, sem dúvida, muito serviço feito na casa de Deus no esforço da nossa carne. Até mesmo na boa dedicação da nossa carne. Irmãos, e quando essa linha fina não é apurada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, corremos um risco real de deixar a nossa vida de transformação, aquilo que já falamos, seja na vida relacional, no casamento, entre os filhos, entre os irmãos, na vida lá fora, corremos um risco de usar a diligência da carne, da boa carne, para cobrir, escute isso, para cobrir a nossa vida íntima com o Senhor, a nossa vida oculta,
como vivemos na presença dEle, como vivemos longe da presença dos nossos irmãos, já que nenhum irmão está diariamente, por exemplo, dentro da casa dos irmãos. Mas o Senhor está dentro daquela casa dos irmãos. Então, quando isso não é trabalhado, como foi trabalhado na vida de Moisés, então nós iremos servir inadequadamente. E o serviço vai servir de cobertura para esconder aquelas coisas da natureza terrena que não foram resolvidas e tratadas. Ah, queridos irmãos, e quanta coisa há? Cobiça, avareza, ciúmes, inveja, quanta coisa há. Aí muitas vezes viemos então na casa de Deus com o serviço, com o máximo do nosso empenho, da nossa carne. Sabe para que isso serve? Nada. É boa carne fazendo. O Senhor não olha para isso. Serviço sempre deve ser resultado de vida transformada. Daquilo que o Senhor está realizando dentro de nós secretamente, de maneira oculta. Que sabe quem sabe? Nossas esposas. Os maridos sabem da esposa, a esposa sabe do marido. E quem tem filho, o filho sabe dos pais e assim por diante. Uma frase que um irmão disse uma vez, e essa frase deve trazer temor aos nossos corações para quem tem filho. E é uma verdade. O filho é o reflexo dos pais. Dá um frio na espinha, né? Dá. Os filhos são reflexo dos pais. Sabe o que isso significa? Não dá para esconder. Você quer saber como é aquela casa que tem filho? Você olha para os filhos ou filhas. Sim, isso dá um frio nos nossos corações. Mas é uma plena verdade. Os filhos são reflexos do que um casal vive. E formam neles o que nós vivemos, o que nós buscamos. Se o nosso coração é ganancioso, os filhos serão gananciosos. Se os nossos corações são amargurados, os filhos serão amargurados. Se praticamos a mentira, nossos filhos praticarão mentira. Não estou dizendo que isso é suficiente para a salvação dos filhos. Mas de alguma maneira, nossa vida reflete nos filhos. Assim como o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, reflete em plenitude aquilo que Deus é. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que nossos filhos tenham coragem de dizer na presença do Senhor. E que nossos pais sejamos constrangidos. Né? Mas é uma realidade e é uma verdade. Então, seguindo aí o verso. Fermento, né? Fermento. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Por que somos sem fermentos? Olha o que o texto vai dizer. Pois também Cristo, nosso Cordeiro, o quê? Pascal, foi imolado. O que mais? Só isso? Não. O verso 8 vai dizer assim, por isso, olha esse por isso, irmãos. Por isso o quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro, Pascal, foi imolado. Esse por isso fala tanto. Ele está dizendo assim, se não fosse por isso, nós não poderíamos celebrar os asmos da sinceridade. Mas por isso, nós podemos viver uma vida de santidade e de santificação. Então, por isso, celebremos a festa, veja aí, a festa não com o velho, viu aí? O velho, fermento, nem com o fermento da maldade. Então ele já explicou.
o que é velho. Despindo então, como está lá em Efésios, no capítulo 4, do quê? Do velho. Aqui está uma coisa só. Ou não há, queridos irmãos? Não há maldade, muitas vezes, nos nossos corações? Você não pensa, e não só pensa, você não maquina o mal, muitas vezes? Lançai fora o velho fermento, para que possamos revestir com os asmos da pureza. Então, quanta malignidade ainda há dentro de nós. Sabe, irmãos, quantas vezes você, marido, ou esposa, desejou o mal do seu cônjuge? Quantas vezes nós, filhos, desejamos o mal dos nossos pais? E quantas vezes os pais também desejaram o mal aos filhos? Como cristão. E nós falamos, nossa, como que pode? Lançai fora o velho fermento. Lançai fora o velho fermento. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade. Por que será que a palavra, pelo Espírito Santo, usa fermento? Da maldade, da malícia. Você sabe por quê, irmãos? Você tem uma ideia? Porque se não houver esse processo de aprender a Cristo e do despir do velho, ele está falando que a maldade que está em nós, ela desenvolve fermento, não é assim? Um fermento numa massa faz o quê? Levedar a massa. É isso que o texto está dizendo. Irmão, se o ciúme no teu coração não é tratado, ele fermenta. Ele não diminui automaticamente. A maldade não diminui automaticamente. A malícia não diminui automaticamente. Ela é fermento. E um fermento cresce. E vai tomando sua dimensão. Né? Então, olha aí para sua Bíblia, seguindo o texto. Fermento da maldade e da malícia. Aí ele faz um contraste, de novo falando do asmos, né? E com os asmos, veja aí. E essa palavra aí, da sinceridade, palavra tão importante. Essa palavra sinceridade, aí, contrasta com a palavra verdade, mas não é o mesmo sentido. Com a sinceridade, nos remete, sabe ao quê? A uma vida sem cena. Uma vida sem cena. Então, sinceridade, olhe para a sua vida. Uma vida sincera, porque está falando dos asmos da sinceridade, certo? Sinceridade vem da ideia de você ter uma vida sem cera, uma vida de aparência. Muitas vezes nós nos ajuntamos como irmãos e nós temos muita cera no meio dos irmãos. Mas já falamos que o asmos fala de uma vida de purificação e de santificação pessoal. Porque isso na trajetória ali do livro de Êxodo, irmãos, isso está logo no começo. Era necessário isso para a edificação depois do tabernáculo. Essa é a ordem do livro de Êxodo. E com certeza, irmãos, aquilo não é uma ordem de jornada histórica apenas. É uma ordem de jornada espiritual. Porque você tem o homem caído no Egito, o povo de Israel. Você tem a intervenção de Deus ouvindo o clamor daquele povo no Egito, que estava sendo afligido. Você tem a provisão de Deus, chamada Moisés, né? Que seria o libertador daquele povo, que seria o servidor daquele povo, trabalhado pelo Senhor, 40 anos no deserto,
tratado e trabalhado pelo Senhor, infundido neles o conhecimento de Deus e da sua vontade, e dentro disso as instruções de Deus, lá para o capítulo 12 à frente, depois do cordeiro ser imolado. A lei não havia sido dada ainda, mas já havia instrução de Deus para Moisés, de como eles iriam proceder celebrando aquela festa chamada então Páscoa e pães asmos. Esta é a ordem. Então eles vão ser conduzidos naquela jornada. Eles vão passar o mar vermelho. E ali sim eles vão caminhar rumo à edificação do tabernáculo. Então essa é a ordem do livro. Esta é a ordem espiritual. E os irmãos vão observar que a plenitude depois, chamada Canaã, a plenitude de Cristo, ela só é provada após a construção do tabernáculo. Observe que o tabernáculo foi construído no deserto. Isso significa que sem a vida e a comunhão dos santos, não tem como provar da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo não está mesmo nem na vida de santificação de cada indivíduo. Por mais que você seja santificado, provar da plenitude está relacionado à vida corporativa. Então nós passamos por esse trabalhar do Senhor para provar da Canaã, da plenitude de Cristo, das grandezas de Cristo e do conhecimento sublime de Cristo. As riquezas, como nós lemos ali na carta aos Efésios, a suprema grandeza ou riqueza da sua graça. Não apenas o conhecimento da graça, mas a suprema riqueza da sua graça. Essa suprema riqueza da sua graça está disponível na vida do corpo de Cristo. Né? Não é, irmãos? Pense um pouco. Use a sua mente. Use nesse sentido o seu raciocínio. Porque provar da graça, todo homem que creu provou da graça, não foi? Teve um conhecimento a respeito desta graça. Mas Paulo está falando da riqueza, e não só a riqueza suprema desta graça. Então isso está disponível. Isso é Canaã celestial, isso é plenitude, junto com todos os santos. Então veja essa ordem tão importante, de tanto significado para nós. Esse é o livro de Êxodo. E lá no final o tabernáculo, então, é construído. E quem vai entrar na terra prometida, a terra da promessa, não é nem mesmo Moisés, é Josué. Compreende, irmãos? Então o texto vai seguindo, falando aí dessa sinceridade, sem cera, sem apresentação, sem disfarce, né? Por isso que falamos, quem nos conhece são as nossas esposas. E quem conhece as esposas são os maridos, e vice-versa. E quem conhece também, posteriormente, cada um, são os irmãos. Não é? Então, quanto mais nós caminhamos junto com os irmãos, quanto mais próximo, mais a cruz. Quanto mais próximo um dos outros, mais você vai ver as limitações dos outros. E por isso que, irmãos, ou nós vamos depender de Deus na vida comunhão e depender da unidade do Espírito Santo, senão é uma coisa impossível. É por isso que o casamento é uma coisa impossível viver por si mesmo, na sua autossuficiência. É decretar falência. Certo? E por isso que a vida coletiva no corpo de Cristo, vivida em si mesmo, sabe o que é? É falência. Porque quanto mais eu andar com o irmão, mais nós vamos começar a ver os erros. E se nós entrarmos por esse caminho, queridos irmãos, não tem fim. O Senhor nos chama para ver a Cristo. Compreende, irmãos?
Por isso que muitos então optam por não se envolver na vida coletiva. E aí por isso que você tem cristão, às vezes só de reunião. Porque se nós nos unirmos realmente, nos aproximar, é inevitável, irmãos, que teremos os atritos, teremos as divergências. Mas saiba de uma coisa, instrumento e ferramenta de Deus, quando nós estamos olhando para Ele, para tratar com o nosso caráter. Então ele põe 2 irmãos juntos, às vezes até são bem parecidos nos seus erros, né? É como que colocando mesmo um espelho. Só que nós não podemos ser tardios em perceber. Então quando você vê o erro do seu irmão, põe o espelho na frente, porque talvez o Senhor está falando assim, esse é o seu problema. Quando você fazer lista da sua esposa de defeito, põe um espelho, rapidamente, e fala assim, essa lista sou eu. Essa lista de defeito, de problema, sou eu. Porque senão essa lista não vai ter fim. E vice-versa. Porque aí o Senhor vai poder tratar nas nossas vidas. É por isso que Ele nos coloca junto, para mostrar para nós as diferenças e os erros. E quando trabalhado, então, nós vamos começar a enxergar a glória de Cristo. E a misericórdia, e aí você vai entender, porque suprema grandeza da sua graça. É só aí que você vai entender. Não é? Porque você vai se deparar com essas coisas e vai falar assim, Senhor, suprema riqueza da sua graça. Que é isso que a gente vai poder falar. Compreende, irmãos? Essa experiência é conjunta. Não tente fugir, porque não é o bom caminho. Não é o caminho de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Andar avulso, já andávamos antes, como os gentios andam, como o mundo anda, a vida que circula em torno de si, né? A vida egocêntrica. É assim que o mundo vive. Mas não fostes assim que aprendeste a Cristo. Que o Senhor nos ajude. Vamos concluir por aqui, por causa do nosso tempo. Então que venhamos celebrar a festa aí dos asmos e da verdade. Deixa eu só mostrar o último texto ali em Efésios, onde a palavra aparece, para não ficar aí pela metade. Então volte lá rapidamente, no capítulo 5, o versículo 1, que nós vimos então, andai em amor, verso 1 do capítulo 5, daí essa palavra aparece novamente no verso 8, né? Então andar tem a ver com nossa caminhada, veja o verso 8, pois outrora eres trevas, porém agora não são mais, não sois mais trevas, né? Porém, andai como, está vendo o contraste aí? Filhos da luz. Lá no capítulo 2 ele falou dos filhos da desobediência, como nós andávamos. Aqui ele está falando de como nós que somos luz no Senhor, devemos andar agora como filhos da luz, né? Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então o que nós fazemos? Andamos como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então andamos como filhos da luz. E a última vez que a palavra aparece na carta é lá no capítulo 15, aliás, capítulo 5, verso 15, que está assim. Vamos ler o 14 e o 15. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede, está vendo aí, prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Novamente, você tem a mesma ideia e o mesmo pensamento, né? Nós temos a sabedoria de Deus, né? Que é o Senhor Jesus. A sabedoria de Deus é o Senhor Jesus.
esse texto vai dizer que então, se nós temos a sabedoria de Deus, o que nós devemos fazer? Andar como sábios e como prudentes. Os irmãos percebem essa relação? Essa relação nada mais é do que Páscoa e asmo. Uma vida contínua. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela Tua palavra. Te pedimos ao Teu Espírito que mais uma vez continue ensinando aos nossos corações e revelando a Cristo a cada um de nós. Nos ajuda, ó Senhor, a se alegrar com a celebração da Páscoa, mas também nos ajuda, ó Senhor, a guardar os asmos da sinceridade e da verdade. Nos ajuda, ó Senhor, nessa vida de pureza diante de Ti. Somos agradecidos ao Senhor porque em Ti somos santos. É por causa de Ti que podemos viver essa vida de santidade e de santificação. Então produza em nós, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, esta vida de pureza em nossos corações. E vivamos, ó Senhor, diante de Ti e também diante dos homens, com essa inteireza e pureza de coração, para que não tenhamos vida divididas e os nossos corações não sejam divididos diante de Ti e diante dos homens. É em Teu nome que nós oramos e pedimos essas coisas por amor de Ti. Continue ministrando a Tua palavra aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.